Seja bem-vindo a mais uma assembleia feita através do sistema Assemblex. A assembleia já vai começar, mas antes passarei algumas informações importantes para o melhor andamento dos trabalhos. A assembleia de credores é dividida em 4 etapas: credenciamento, deliberações, votações e a ata. O período de credenciamento acaba de ser encerrado, conforme previsto no edital de convocação. O quórum de presença, exibido em tela pela equipe da Assemblex, segue a previsão legal do artigo 37, parágrafo 2º da Lei de Recuperação Judicial e Falência. O quórum será analisado pelo administrador judicial, que dará por instalada ou não a Assembleia, de acordo com a Lei 11.101 de 2005. Caso instalada, a Assembleia passa para a sua segunda etapa, as deliberações, momento em que a recuperanda e os credores poderão se manifestar. Para isso, será necessário se inscrever no chat, para que o microfone seja liberado. Durante o período de deliberação, os credores, procuradores e a empresa recuperanda poderão sugerir alterações ao plano e pautas de votação. Após o término das deliberações, o administrador judicial dará início à terceira etapa da Assembleia, a fase de votação. Mais de uma pauta pode ser votada na Assembleia conforme necessidade e determinação da presidência do ato. A equipe da Assemblex emitirá laudo detalhado de cada votação, para que o administrador judicial anexe a ata da Assembleia. Todas as votações e seus resultados serão exibidos em tela para maior transparência. Finalizadas as votações, o administrador judicial e o secretário redigem e leem a ata para os demais participantes. A ata pode ser alterada nesse momento, caso necessário. Após a aprovação de todos, a ata deve ser assinada eletronicamente por 2 credores de cada uma das classes presentes. A ata será assinada através da plataforma Authentic. Todos os procedimentos serão detalhadamente explicados no decorrer da Assembleia. Fique à vontade para utilizar o chat, que também será anexado à ata ao final da Assembleia. Lembre-se de que todo o ato está sendo gravado e transmitido ao vivo pelo canal da Assemblex no YouTube. A Assemblex deseja a todos uma boa Assembleia. Com a palavra, o administrador judicial. Boa tarde. Boa tarde, doutora Tassiane. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os credores presentes. Boa tarde à equipe da Assemblex, na pessoa do senhor Renato. Boa tarde, doutores, doutor Jorge. Boa tarde, doutor Pedro. Boa tarde, doutor Bruno. David e advogados da Recuperanda. Boa tarde. Eu sou Tassiane Acerbi Campanharo Colnago Cabral, administradora judicial nomeada nos autos da recuperação judicial da empresa Viveiro de Mudas Nordesta Limitada, processo número 500213011-2020-8130042, em trâmite perante a segunda vara civil, criminal e de execuções penais da comarca de Arcos, Minas Gerais, e vou presidir os atos hoje na primeira convocação. Dando continuidade aos nossos trabalhos, apresento agora a mesa que acompanha a presente Assembleia. Estão acompanhando o presente conclave a doutora Ana Flávia e doutora Romana,
colaboradoras que compõem o quadro do escritório desta administradora. O primeiro deles é a designação de um credor secretário que, no caso da Assembleia Virtual, faz o acompanhamento da ata. A ata está sendo redigida pela doutora Ana Flávia, advogada integrante do escritório desta administradora judicial, e depois vamos submetê-la à leitura para que todos tomem conhecimento e façam as considerações que entenderem pertinentes. Gostaria de saber se algum credor gostaria de fazer parte como secretário. Por favor, se manifestar pelo chat. Bom, como não há interesse por nenhum credor, a fim de dar maior celeridade ao procedimento, nomeio como secretária a nossa coordenadora geral, que está redigindo a ata, a doutora Ana Flávia Ferreira Valadão, OABMG 136137. Passaremos agora à convocação de credores para assinatura da ata. Conforme previsto na legislação, devem ser selecionados 2 credores de cada classe para assinatura da ata assembleia ao final. Doutora Ana Flávia, por favor, informe o nome dos representantes por classe, apontando a classe, o nome do representante e o credor que ele representa. Um por um, liberaremos o microfone para que cada representante nos dê a aceitação. Doutora Ana Flávia, por favor. Boa tarde a todos. Informo, doutora Tessiane, que para a classe trabalhista Garantia Real e MEPP não tivemos nenhum credenciado. E para a classe quirografária, eu convido a doutora Bruna Melazzo Fernandes, que representa os credores Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A. Doutora Bruna. Oi, boa tarde. Vocês me ouvem? Aceito sim, doutora. Obrigada, doutora. Doutora Tessiane, pode seguir. Bem-vinda, doutora Bruna. Obrigada pela presença. Bom, feitos os trâmites administrativos para a leitura e assinatura da ata, vamos agora para o levantamento dos temas que acompanham a ordem do dia. A lei exige que, para a instalação da Assembleia em primeira convocação, estejam presentes mais da metade dos créditos de cada classe de credores computados pelo valor. Informamos que os percentuais foram adotados tendo como base o QGC juntado por esta administradora judicial no dia 8/1/2021. Senhor Renato, por favor, faça o compartilhamento do gráfico. Estamos compartilhando o laudo de credenciamento, doutora? Tá ótimo. Segue em tela. Obrigada, doutora Ana Flávia, por favor, faça a leitura. Foram listados 10 credores na classe trabalhista, ausentes, todos eles, com valor total de 17.418,24, todos ausentes. Um credor na classe Garantia Real, com crédito de 417.239,50, também ausente. 6 credores na classe quirografária, com crédito total de 1.502.878,95, presentes 2 deles, totalizando o valor de 1.021.442,17. E 5 credores na classe MEPP, com crédito total de 5.377,37, também todos ausentes. Doutora Tessiane. Obrigada. Tendo em vista que não atingimos o quórum mínimo para as classes trabalhista, Garantia Real, MEPP, não houve o preenchimento desse requisito, razão pela qual a Assembleia não será instalada. Nos termos do artigo 37, parágrafo 2º, declaro neste momento a não instalação da Assembleia Geral de Credores da empresa Viveiro de Mudas Nordesta Limitada, em primeira convocação. Informo que faremos uma declaração de não instalação que será juntado nos autos no prazo de 48 horas. Aproveito o ensejo para agradecer a presença de todos os credores que aqui estão e os convido para comparecerem na segunda convocação, que ocorrerá no dia 13/2/2023, com credenciamento e admissão de credores das 11 às 12h59 e início da Assembleia às 13 horas. Ressalto ainda que as informações que os senhores receberam para acessar a plataforma no dia de hoje já contemplam o acesso para a segunda convocação, ou seja, os senhores utilizarão o mesmo link, o mesmo login e a mesma senha que utilizaram hoje para acessarem a plataforma na próxima semana.
Em relação aos ouvintes que estão acompanhando o nosso AGC pelo link do YouTube e que não têm direito a voto e voz, caso haja alteração do link, será encaminhado um novo acesso para todos os senhores. Vamos agora para a leitura e conferência da ata. Doutora Ana Flávia, por favor. Então, a ata está ok? Todo mundo conseguindo ver? Sim. Ok. Ata da Assembleia Geral de Credores em primeira convocação de Viveiro de Mudas Nordeste Limitada, em recuperação judicial, CNPJ 16.417.025.1000 contra 25. Processo 521.30.11.2020.813.0042. Na data de 7 de fevereiro de 2023, em ambiente virtual pela plataforma Assemblex, reuniram-se em Assembleia em primeira convocação os credores de Viveiro de Mudas Nordeste Limitada, escrito no CNPJ número 16.417.025.1000 contra 25. A convocação ocorreu por meio de edital publicado no Diário do Judiciário Eletrônico TJMG, edição 174 de 2022, do dia 29/7 de 2022, página 6 do caderno de editais, e ainda no site do escritório dessa administradora judicial, www.colnagocabral.com.br. Assumiu a presidência dos trabalhos da administradora judicial doutora Tassiane Acerbi Campanharo Colnago Cabral, advogada regularmente inscrita na OAB-MG sob o número 170.449, constituída pelo juiz da 2ª Vara Civil Criminal de Execuções Penais da Comarca de Arcos, Estado de Minas Gerais, processo 521.30.11.2020.813.0042, acompanhada de suas auxiliares, doutora Ana Flávia Valadão Ferreira, doutora Romana Martucélia Azevedo, com a presença dos representantes da recuperanda, Dr. Jorge Nicola Júnior. O credenciamento eletrônico dos credores que se habilitaram a participar do conclave teve início às 11 horas, conforme lista de presença e anexo, nos termos do edital de convocação da AGC Virtual em primeira convocação. Só um minuto, doutora Tassiane. Não, isso não tem. Só uma retificação, doutora Tassiane, em relação à data do edital, tá? Foi 21 de setembro de 2022. O credenciamento eletrônico dos credores que se habilitaram a participar do conclave teve início às 11 horas, conforme lista de presença e anexo, nos termos do edital de convocação da AGC Virtual em primeira convocação. Concluídas as assinaturas da lista de presença, às 13 horas, a administradora judicial doutora Tassiane Acerbi Campanharo Colnago Cabral, presidente da AGC, inaugurou os trabalhos. Prosseguindo, a presidente da AGC questionou se algum credor manifestava interesse em figurar como secretário na mesa de trabalhos, na forma do artigo 37 da Lei 11.101 de 2005. Em seguida, diante da ausência de interesse dos credores presentes, foi solicitado pela presidente da AGC que o secretariado fosse realizado por sua auxiliar, doutora Ana Flávia Valadão Ferreira, visando dar celeridade e organização ao conclave, devendo ser constatado que nenhum dos credores presentes se opôs, renunciando esses expressamente ao disposto no caput do artigo 37 da Lei 11.101 de 2005. Em seguida, a doutora Ana Flávia Valadão Ferreira, secretária nomeada, convocou 2 credores de cada classe para assinarem ata ao final do conclave, de modo que, representando a classe quirografária, foi convidada a doutora Bruna Melazzi Fernandes, advogada dos credores Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A. Na oportunidade, foi informada a ausência de credores das classes trabalhistas, Garantia Real e MEPP. Em seguida, a presidente da AGC alertou que para a instalação da Assembleia em primeira convocação é necessária a presença de mais da metade dos créditos de cada classe de credores computados pelo valor, sendo então apresentado o gráfico com os credores presentes divididos por classe. A presidente da AGC informou que os percentuais para a instalação da presente Assembleia foram adotados tendo como base o quadro geral de credores anexado aos autos pela administradora judicial
no dia 8/1/2021. Na sequência, a presidente da GC solicitou que a doutora Ana Flávia Valadão Ferreira procedesse com a leitura da lista dos credores credenciados para que fosse verificado o quórum de instalação da GC e fosse dado início aos trabalhos e discussões sobre a pauta, qual seja, deliberação sobre o plano de recuperação judicial apresentado ao ID 1844924-912. Foram listados 10 credores na classe trabalhista com crédito total de R$ 17.418,24, todos ausentes. Um credor na classe garantia real com crédito total de R$ 417.239,50, ausente. 6 credores da classe quirografária com crédito total de R$ 1.502.878,95, presentes 2 deles, totalizando o valor de R$ 1.021.442,17. E 5 credores da classe MEPP com crédito total de R$ 5.377,37, todos ausentes. Em seguida, a presidente da GC informou que se verificou a ausência do quórum mínimo para instalação da presente Assembleia, uma vez que não foi preenchido o quórum para as classes trabalhista, garantia real e MEPP, razão pela qual a Assembleia não poderá ser instalada. Desse modo, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005, a presidente da GC declarou que, em decorrência da ausência de quórum suficiente, ou seja, da inexistência de presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, não for instalada a GC em primeira convocação, informando que será feita uma declaração de não instauração da GC, a qual será juntada nos autos no prazo legal. Na sequência, a presidente da GC agradeceu a presença de todos os credores e os convidou para comparecer na segunda convocação, que ocorrerá no dia 13/2/2023, às 13 horas, com credenciamento e admissão dos credores das 11 às 12h59 e início da Assembleia às 13 horas. O presidente da GC ressaltou ainda que as informações que os credores receberam para acessar a plataforma no dia de hoje já contemplam o acesso para a segunda convocação, ou seja, os credores utilizaram o mesmo link, o mesmo login e a mesma senha que utilizaram hoje para acessar a plataforma na próxima semana. Em relação aos ouvintes que estão acompanhando a presente EGC pelo link do YouTube e que não têm direito a voto e voz, será encaminhado novo acesso para todos que solicitarem. Em seguida, a presidente da EGC solicitou que a secretária do conclave procedesse com a leitura da ata para a conferência dos credores da Recuperanda. Ato contínuo, a presidente do conclave instruiu os credores que foram convocados a assinar a ata, aguardando o retorno das assinaturas para o encerramento do conclave. Feito isso, não havendo outros assuntos a serem tratados, a presidente da GC encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Na sequência, a ata foi encaminhada para o mesmo juízo do processo nos termos da lei. Obrigada. Alguma retificação com relação à doutora Bruna, por favor? Obrigada, o doutor Jorge também está de acordo. Dando continuidade, senhor Renato, por favor, uma instrução rápida com relação à assinatura. Vocês precisam dessa instrução ou a gente pode pular? Pode pular, doutora Bruna? Não precisa, senhor Jorge? Então, Renato, eu vou pular. Tudo bem? Ana Flávia, por favor, encaminhe a ata para assinatura. Encaminhada, doutora Tassiane. Obrigada. Assim que estiver disponível, senhor Renato, eu aguardo suas orientações. Tá recebida, doutora. Eu vou colocar aqui uma tela de descanso só enquanto a gente faz o envio e eu já retorno aqui para informar do mesmo. Obrigada.
Doutora Tassiane, informo que a ata foi enviada para assinatura de todos. Peço que verifiquem o seu e-mail, tanto na caixa de entrada quanto no lixo eletrônico e spam. Por conter um link, o e-mail pode ser redirecionado para essas caixas. Fico à disposição para qualquer auxílio. Doutora Tassiane, informo que todos os credores já assinaram a ata. Obrigada, Renato. Bom, vou encerrar os trabalhos, agradeço a presença de todos os credores, agradeço o apoio da equipe da Assemblex. Obrigada, doutor Jorge, obrigada, doutor Pedro, representantes da Recuperanda, obrigada, doutora Fabíola Pinheiro da Costa Melo Goulart, juíza responsável pela condução do processo de recuperação judicial. Obrigada à equipe do escritório, na pessoa da doutora Ana Flávia e da doutora Romana. Nos vemos na próxima terça-feira. Obrigada a todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Obrigada, doutora Bruna Melazzo, por se fazer presente. Obrigada a todos. Obrigado, doutora. Boa tarde a todos.